E por que agora? Porque a hora é agora. E o texto base que confirma isso está em Atos 3,19. Arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Todo o esforço que é necessário para obedecer a esse ensinamento de Cristo está simplesmente em abandonar os pecados e os maus caminhos, conforme diz em Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Desta forma, nós nos dedicaremos a viver na novidade de vida, conforme o Senhor disse em Romanos 6,4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Nós já falamos que vai ser quase impossível aqueles que ficarem para trás no arrebatamento conseguirem se salvar. Afinal, eles foram deixados para trás, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, diz até 2 Tessalonicenses 2,10. Fica difícil até de imaginar que, de repente, esses que preferiram a iniquidade a viver conforme as suas próprias vontades se transformem do nada em heróis da fé, em valentes guerreiros, em defensores do Evangelho, defendendo o Senhor Jesus contra, pasme dos senhores, contra as artimanhas do próprio Satanás. Alguns conseguirão essa proeza? Sim, afinal, será a sua última esperança. Mas há um senão aí. Enfrentar a operação do erro que Deus enviará a ser executada pelas mãos do próprio demônio, com todo o prodígio do engano e mentira, conforme 2 Tessalonicenses 2,11. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. É verdadeiramente assustador. No entanto, é justamente por isso que nós estamos insistindo tanto em mostrar a todos os que sejam fracos e dobles essa necessidade de aproveitar o hoje, o amor de Cristo, e se arrependerem e se converterem a Cristo. Isso para que, ainda em amor, antes que o Senhor volte para levar a sua igreja, sejamos aprovados e possamos subir com o Senhor no arrebatamento. E como se manifesta essa condição de aprovados pelo Senhor? Bem, a palavra deixa bem claro isso. Primeiro em Efésios 2,8. Pela fé sois salvos, pela graça de Deus. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. E depois se complementa pelo que diz Tiago, que ensina em Tiago 2,17. A fé verdadeira apresenta as obras da piedade, pois a fé sem as obras é morta. Meus irmãos, a fé morta não é a fé verdadeira. Então esse tipo de fé não proporciona salvação e muito menos arrebatamento. E que ninguém se deixe enganar, porque se Jesus afirmou: toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. João 15:2. Se Jesus afirmou assim, então que ninguém se atreva a não dar fruto, pois se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e acolhem, e lançam no fogo, e ardem. Está em João 15:6. Não adianta nada as pessoas ficarem dizendo para si mesmo e repetindo para os outros: o Senhor me chamou para a sua glória, eu sou de Jesus, a minha vida pertence ao Senhor. E ainda todas essas coisas que as pessoas costumam dizer com naturalidade. A única medida de valor é tirada das nossas obras no campo da piedade, daqueles serviços que nós prestamos ao Senhor em favor da igreja, no incentivar de uns aos outros em amor, em favor das ovelhas desamparadas, aquelas ovelhas que ainda estão distantes do Senhor, e em favor dos mais necessitados, que são os órfãos e as viúvas. Ninguém melhor do que nós mesmos para saber qual é a posição em que nós nos encontramos. Basta perguntar a nós mesmos: nós temos apresentado os frutos do Espírito? Então estamos no bom caminho. Nós não temos apresentado os frutos do Espírito? Então estamos em perigo de falsa conversão ao Senhor. E os frutos do Espírito são as obras da piedade. Nós precisamos ter em mente que, na sua segunda vinda, o Senhor Jesus vai se apresentar para julgar como justo juiz.
Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não existe a menor possibilidade de alguém tentar convencer a Cristo com algum tipo de blá blá blá, essas conversinhas fiadas típicas do ser humano. Ele vem para julgar e para separar as ovelhas dos bodes. Nesse período da história da humanidade, todos aqueles que ficarem no arrebatamento enfrentarão um novo Senhor Jesus. É um Deus de amor que veio para nos ensinar a amar, a nos converter, a nos render a Ele. Ali ele será um Deus justo juiz, que vem para dar o galardão para quem tiver as obras da piedade, e julgamento para aqueles que não tiverem essas mesmas obras da piedade. Hoje nós já temos capacidade de discernimento para entender que, primeiro, o apóstolo Paulo tem toda a razão quando descreve a nossa salvação como uma graça imerecida. Em Efésios 2, 8 e 9 ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em segundo, o evangelista Tiago, o irmão de Jesus, também tem toda a razão quando descreve que são as nossas obras que nos revelam se nós temos ou não parte nessa salvação. Tiago 2, 13, 14 e 17 diz assim: 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e misericórdia triunfa sobre o juízo. 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-los? Não, é uma fé falsa. E o 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago está dizendo que se uma pessoa for verdadeiramente salva pela fé, ela não conseguirá mais viver sem praticar as obras da piedade, e tampouco sem revelar a palavra de Deus. É dessa condição de produzir frutos do Espírito que nós podemos reconhecer alguém que verdadeiramente é salvo ou não. O nome disso é amor pelas almas, amar ao próximo como a si mesmo, de Mateus 22, 39. Vejam como o livro da Revelação descreve esse novo aspecto do Senhor Jesus que está voltando. Apocalipse 1, 14 a 17. E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E no 17, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Meus irmãos, se o apóstolo João, que era o apóstolo amado, que estava sempre junto a Jesus, aonde quer que Jesus fosse, e que o conhecia muito bem, caiu a seus pés como morto, imaginem qualquer um de nós que estaremos lutando para não ficar para trás, para a repescagem da salvação. O chamado de Jesus ainda é em amor, ele ainda nos guarda, nos protege e intercede por nós junto ao Pai. É por esse motivo que a hora é agora. Vamos orar então? Senhor nosso Pai, dá-nos um entendimento para compreender a verdadeira dimensão do teu chamado. Multiplica o nosso ânimo e persevera-nos na fé, pois até para te adorar nós precisamos, nós dependemos de ti. Dá-nos o espírito de discernimento para reconhecer todas as armadilhas do diabo e conseguirmos fugir delas. Sobretudo, Senhor, conduza os nossos passos para que destemidamente possamos gerar frutos para a tua obra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.